Boa noite, boa noite, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus para você, para sua casa, sua família, sua vizinhança, sua cidade, para o nosso país. Ó, o que nós precisamos é dessa paz, dessa graça de Deus. Que você seja luzeiro neste mundo e resposta de Deus às nações. Neste tempo, nós estamos aqui todas as terças-feiras falando um pouco, comunicando um pouco e compartilhando da pedagogia do deserto, que nós podemos aprender lá quais são as lições, como sobreviver ao deserto. Então, toda terça-feira, uma palavra de Deus para o seu coração. Antes de nós entrarmos no texto de hoje, eu quero aqui falar para você que já recebeu uma resposta de Deus nessa semana, um livramento, uma vitória. Louvado seja Deus na sua vida. Você é mais que vencedor. Deus te honrou, Deus te livrou, Deus te libertou. Então a Ele você deve dar toda a glória, as alegrias, as vitórias, tudo, o domínio, o poder, a bênção pertence a esse Deus. Então dê muita glória e agradeça ao Senhor. E você que ainda não recebeu a sua resposta, a sua vitória, olha, a palavra de Deus diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ah, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O nosso Deus é aquele que renova as suas misericórdias para conosco todas as manhãs. Então, é bom e é agradável adorar ao Senhor, mesmo sem respostas, mesmo sem solução, mesmo no olho do furacão, mesmo no meio de um deserto. Vamos adorar a esse Deus. E eu quero convidar você para curvar a sua fronte em reverência ao Deus ao qual nós nos relacionamos. Porque esse Deus é infinitamente superior a tudo que existe. E ele nos dá a oportunidade de nos aproximarmos diante dele e pedirmos, e chorarmos, e clamarmos, e implorarmos as bênçãos que nós almejamos receber, as curas que nós queremos conquistar. Então, curva sua fronte em reverência a esse Deus e vamos juntos clamar ao Senhor por sua vida, pelos livramentos que você precisa, pelas soluções familiares, de repente, que você necessita. Vamos orar? Senhor, muito obrigada, meu Pai, porque tu és um Pai amoroso, um Pai que corrige, que ama, que instrui, que não nos dá mimos, mas nos dá a sua graça. Muito obrigada. Nós não queremos ser filhos rebeldes nem mimados, mas nós queremos ser instruídos pelo teu Espírito Santo. E eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem dado resposta aos meus irmãos, tem dado livramento, tem aberto portas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor está realizando na vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Ao Senhor seja dada sempre honra e glória. Nós nos prostramos diante de Ti para te agradecer, Senhor. Muito obrigada, meu Deus, por essas bênçãos, essas curas, esses livramentos, essas respostas, esse sobrenatural que está acontecendo na vida dos meus irmãos. E agora também, de igual forma, Senhor, eu quero te clamar, rendida aos teus pés, por aqueles meus irmãos que estão necessitando de um livramento, de uma cura, Senhor, por esse diagnóstico tão desfavorável. Senhor, uma intervenção do Senhor no relacionamento conjugal. Senhor, uma intervenção do teu reino na vida do filho, da filha, da família, da igreja. Senhor, uma porta aberta de emprego. Oh, meu Deus, livra de todo mal os meus irmãos. Abençoa com a tua graça, com a tua misericórdia, porque o Senhor nos fala que o Senhor renova a tua misericórdia todos os dias para conosco, Senhor. Então tenha misericórdia desta que está sofrendo, que está agora nesse deserto. Senhor, abra os olhos dessas pessoas, mova no coração e que elas estejam sensíveis a entender os teus propósitos, Senhor. Estamos aqui, Pai, humilhados diante do Senhor porque estamos aprendendo que o Senhor nos dá graça a todos os humildes. E por isso, Senhor, um coração quebrantado, o Senhor não vai desprezar, meu Deus. Então tenha misericórdia de nós, livra o teu povo, nos abençoa, renova a esperança no coração de cada um. E que o restante desta noite seja abençoado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém.
E agora a gente vai falar sobre os dízimos e ofertas na casa do Senhor. Você, membro da Primeira Igreja Batista do Retiro, está aí na sua tela as duas contas da igreja, uma na Sicredi e uma no Bradesco. Você pode fazer a sua transferência no seu aplicativo pelo celular, você pode ir na agência bancária e agora também você pode ir na nossa igreja. Está funcionando todos os dias, de 9 às 5, tá? E a secretaria da igreja. Nós também temos os nossos cultos presenciais, todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, e você precisa agendar, tá? Porque as vagas são limitadas. E também os cultos aos domingos, às 18 horas, mudou o horário, então é 18 horas, e o culto das 20 horas. Esses cultos também você precisa agendar, porque as vagas são limitadas, são apenas 52 lugares, tá, meus irmãos? Mas se você ainda não pode ir, né, não pode frequentar lá os nossos cultos presenciais, você pode depositar o seu dízimo, a sua oferta, tá? Ou no seu aplicativo, ou indo na igreja lá durante a semana, ou se você tem mais de 60 anos, liga para a igreja que um diácono vai até a sua casa orar com você e agradecer a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. Que Deus te abençoe muito nessa vida, nessa área financeira, em nome de Jesus. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para aprendermos lições preciosas, porque Ele quer nos levar a subir um degrau, a um nível maior de intimidade com Ele, a um nível maior de sintonia com o que Ele deseja fazer através da nossa vida. E para isso, nós somos provados no deserto. E essa questão de ser provado no deserto é muito interessante, porque no reino, primeiro vem a prova para aprendermos as lições. Aqui no mundo, a gente aprende as lições, depois faz uma prova para ver se aprendeu a lição. Não, no reino tem uma prova. E durante essa prova você aprende a lição no reino de Deus. Então, muitas pessoas ainda não saíram da primeira série, vamos dizer assim, do deserto, porque não aprenderam a primeira lição. Uma das primeiras lições a gente vai ver hoje. Por que Deus nos leva para o deserto? E a gente precisa aprender essa lição. Irmãos, essa lição precisa ser aprendida por todos nós de uma vez por todas. É uma das primeiras que a gente aprende lá. Hoje nós estamos educados a sermos uns cristãos muito medíocres e uns cristãos muito arrogantes e uns cristãos que ouvem a gritos e gritos e gritos sobre prosperidade e a sussurros sobre eternidade. Nós precisamos mudar essa faixa. Nós precisamos gritar eternidade no reino de Deus e sussurrar prosperidade, no sentido de que a prosperidade vem se a gente está com foco na glória de Deus. Se a gente tem foco em Jesus, as outras coisas nos serão acrescentadas e não vai faltar nada para nós. Não vai faltar nada. Deus o Senhor é o nosso pastor. Nada vai faltar. Deus vai suprir todas as necessidades. Mas a lição eu preciso aprender. A lição de estar submissa à vontade de Deus, e essa lição aqui que a gente vai ver no Deuteronômio, versículo 8. Por que Deus nos leva para o deserto? Já que o deserto é um lugar também que a gente pode causar uma dúvida no nosso coração, né, pelos falatórios das pessoas. Olha, você, um servo de Deus do teu gabarito, passando por isso, passando por essa doença, que é isso? Você não merece isso. Você, essa mulher de Deus, passando por esse vale aí, esse deserto com o seu filho, no seu relacionamento conjugal, que é isso? Então, muitas dessas situações te confrontam se você é mesmo filho de Deus. Né? Porque o filho de Deus não sofre. Porque o filho de Deus é só a sombra e água fresca. E olha só, presta atenção. Que isso que acontece com a gente quando a gente passa no deserto, que às vezes a gente fica em dúvida do que realmente somos diante de Deus. Poxa, Deus está permitindo isso, mas eu sou serva de Deus. E tá todo mundo falando que eu não mereço. Olha só, isso também aconteceu com Jesus. Não a questão da dúvida, mas essa questão das circunstâncias tentarem enganar e colocar dúvida no coração de Jesus. Olha só, lembra quando ele foi batizado? 30 anos ele viveu nessa terra sem essa voz audível, essa presença de Deus dizendo para ele e para todos que ele era o filho de Deus e Deus tinha prazer nele. Olha, Jesus veio inocente, Jesus veio 100% homem.
Jesus veio também 100% Deus. Então imagina, Jesus errou? Eu acredito que sim, mas não esses erros que a gente comete. Mas tipo assim, jogando bolinha de gude, errou lá no buraquinho lá da, né? Eu acho que ele perdia algumas partidas de bolinha de gude. Eu acho que também ele errava quando o pai dele estava explicando como é que fazia uma cadeira, uma mesa, pregou lá o prego e foi, sentou o martelo no dedo. Eu acho que Jesus cometeu esses tipos de erros, porque a Bíblia diz que ele era 100% homem. E homem comete esses erros. Jesus nunca pecou. Isso não temos dúvida nisso, porque a palavra de Deus diz que ele nunca pecou. Mas esses erros humanos, eu acredito que como ele era 100% homem, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele sentiu dor, assim como a gente sente dor. O ser humano sente dor, ele também sentiu dor. Enfim, mas quando Jesus foi batizado, veio aquela voz dos altos céus, do Deus Pai, dizendo: Este é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer. Então foi uma confirmação daquilo que já tinha no coração de Jesus. Não que ele não tinha dúvidas, mas aquilo foi uma comprovação. E aí o Espírito Santo o leva para o deserto. E lá no deserto ele fica 40 dias e 40 noites sem comer, só bebendo. Fraco, corpo físico fraquíssimo. E aí hoje as pessoas falam assim: é impossível um ser humano ficar 40 dias sem comer. É possível sim, é só você entrar no Google e ver lá quantos dias um faquir lá na Ásia fica sem comer. Eles ficam 40 dias sem comer, só bebendo. Enfim, mas aí vamos voltar aqui para a história do deserto com Jesus. Aí o inimigo faz o que com Jesus? Se tu és o filho, você vai fazer isso, você vai transformar essa pedra em pão, você vai fazer isso e aquilo. Ou seja, coloca Jesus, né, tenta colocar na mente de Jesus uma dúvida da qual não existe dúvida. Deus falou que ele é o Filho de Deus. Não há ninguém que mude essa sentença. E aí eu paro para pensar que existem duas palavras no original para descrever palavra de Deus. Uma é logos. Existe até o grupo de música, né? O logos do Paulo César e tal. Logos quer dizer palavra formatada, tá? Logos, palavra formatada, palavra que está com a forma que, por exemplo, logos seria Torá, seria a lei de Deus, logos. E existe a palavra rema, que também é palavra de Deus, só que ela não é formatada, ela é dita. Ali, naquele dia do batismo, Deus disse, não estava no logos, não estava formatado, Deus disse a Jesus e a todos que ouviram: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Baseado no rema, naquilo que Deus disse sobre Jesus. Jesus responde ao diabo também: olha, nem só de pão vive o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. Tudo que sai, todo rema que sai da boca de Deus é isso que vai sustentar o homem. Então, muitas vezes no deserto, as circunstâncias e até mesmo o inimigo, porque vem, gente, quando a gente está no deserto, que a gente está frágil, vem mesmo uma enxurrada de coisas para tentar nos abater, para tentar aproveitar da nossa fraqueza carnal e tentar nos confundir. Mas aquilo que Deus disse, isso é fiel. Essa é uma coisa que você precisa se agarrar muito no deserto. Deus disse, se agarra a essa palavra, a esse logos e a essa rema que Deus disse, que Deus já sentenciou, que Deus já decretou sobre a sua vida. Então vamos ler o Deuteronômio 8. Por que que Deus nos leva para o deserto, gente? Versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. A fim de quê? Para que Deus guiou o povo durante esses 40 anos? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no seu coração e guardarias ou não os seus mandamentos. Deus nos leva para o deserto para te humilhar, para nos humilhar. O pecado original é o orgulho. O orgulho do Lúcifer é um pecado abominável a Deus. Aquilo subiu ao coração, subiu a cabeça, a gente fala, né, da pessoa.
Então, os orgulhosos, Deus detesta. A palavra de Deus diz que Deus abate os orgulhosos, os soberbos. E olha que é Deus que abate os soberbos. Não é o diabo que vai abater. É Deus mesmo. Deus detesta soberba. Deus detesta arrogância. Deus detesta essas pessoas altivas. Então, qual é o papel do diabo nessa questão? É fazer com que eu e você fiquemos soberbos. É fazer com que eu e você fiquemos orgulhosos, até mesmo da nossa própria espiritualidade. Então, em nome de Jesus, seja simples, humilde, cuidado com a soberba, porque Deus nos leva ao deserto para aprender essa grande lição. Nós não somos nada, porque Ele mesmo diz: sem mim nada vocês são, nada vocês podem fazer. Quem somos nós, meus irmãos? Precisamos aprender essa lição. E cair o nosso orgulho, cair a nossa soberba. Nós não somos ninguém, nós não somos nada diante desse Deus poderoso. E aqui a gente relata vários amigos nossos, nosso ciclo de amigos, ou até mesmo você, que antes foi humilhado por pessoas ao longo da vida inteira. E aí chegou uma fase dessa vida que essa pessoa que te humilhou tanto precisou de quem? Da sua ajuda. E aí, essa pessoa a qual te feriu, a qual era soberba, a qual era altiva, a qual te pisava, te humilhava, aí no final da vida tá lá, pedindo a sua ajuda, ou você é a única pessoa que pode ajudá-la. Acontece isso, gente, já aconteceu comigo. Pode ter acontecido com você, ter acontecido com você ou está acontecendo contigo. Ou às vezes, nem vamos colocar do outro lado, né? Porque às vezes a gente gosta sempre de ser o bonzinho. Ou às vezes você, lá no seu ambiente de escola, você de faculdade, você humilhou alguém, né? Ah, aquele narigudo, aquele barrigudo, aquele careca, e a pessoa não gostava daquilo, e você humilhava, você humilhava, você humilhava. Aí essa pessoa se formou, se tornou um grande empresário, e agora você tá lá, tentando entrar na empresa dele. E aí, quando você tá de cara lá no escritório do patrão, quem é o patrão? O fulano que você chamava de barrigudo, de narigudo ou de careca. E aí, ou você me conhece? Aí você fala, tem uma vaga lembrança. Mas ele sabe muito bem que era você que o humilhava, era você que praticava esse bullying com ele durante toda a faculdade, e agora você tá lá pedindo uma porta de emprego a essa pessoa que você humilhou. Então existem N situações a qual Deus nos leva para quebrar esse orgulho, que Deus detesta que a gente tenha isso. Deus, isso não combina com o ser cristão. O orgulho, a altivez, sabe? A pessoa ser altiva, gosta de humilhar as pessoas. Existem, assim, coisas que a gente vê no reino de Deus muito desagradáveis. Uma vez eu estava no ensaio do coral e chegou um irmão que eu amo muito. Esse irmão, assim, muito triste no coração, e ele falou: olha, eu não tenho condição de ensaiar hoje. Eu perguntei, mas meu irmão, o que que aconteceu? Não, porque uma irmã ali, ela me colocou para baixo de chinelo, só porque ela disse para mim assim: que eu tenho 5 faculdades, você não tem nada e tal. Então, uma questão de humilhação. E aquilo a gente ficou muito triste com aquela situação, e no reino de Deus. Então, Deus às vezes nos leva para o deserto para a gente quebrar essa soberba, esse orgulho. Porque Deus dá graça, sabe para quem? Para os humildes. Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Deus nos levou para o deserto para te humilhar. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus, que Ele, a seu tempo, vos exaltará. Um coração quebrantado e contrito Deus não vai desprezar. Então, se quebrante, isso é importante, é necessário se quebrantar diante de Deus. Outra finalidade, para provar. E a prova aqui não vem para mostrar a Deus quem nós somos. Deus sabe de todas as coisas. A aprovação vem para mostrar para nós mesmos quem nós somos. E a gente vê aí muitas vezes pessoas que estão no deserto que abandonam o nosso Deus e buscam outros deuses para ser adorado, porque não estão aptas a passar por essa prova, tá? Então, em nome de Jesus, essa prova, né, que você está passando é para que você mesmo veja quem é você. É para que você mesmo veja quais são as suas verdadeiras reações.
Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua certeza de confiança em Deus? E aí Deus às vezes te leva para lá para você saber quais são as suas limitações, onde que você precisa melhorar, onde que você está com dúvidas. Deus levou aquela galera para o deserto para humilhar, para provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. E aí? Você está no deserto por conta dessas coisas também. Você vai continuar guardando o mandamento logos, a rema de Deus no seu coração enquanto você está passando por esse deserto? E aí, nesse deserto você está sendo provado, o que tem saído da sua vida? Muitas pessoas acham que as pessoas cheias do Espírito Santo é as pessoas que têm muitos dons. Nada contra os dons, mas a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que produz muito fruto. Eu só conheço uma goiabeira por causa do fruto que essa árvore produz. Eu não conheço uma goiabeira por causa da folha, nem só do caule, porque aquela goiabeira pode dar aquela outra, o araçá, né, que parece bastante com goiaba, bastante o caule. É só um especialista mesmo para colocar lá quais são as diferenças do caule, das folhas, de uma goiabeira, de um araçá. Eu acho que é isso mesmo o nome daquela outra frutinha que se parece muito com goiaba. Mas o que vai determinar é o fruto daquilo. O que está saindo daquela árvore? Então, assim mesmo é com o Espírito Santo. O que vai denunciar que você é cheio do Espírito Santo não são o dom de cura que você tem, o dom de hospitalidade, o dom de língua estranha, o dom de profetizar, mas sim o fruto que está saindo, o fruto que você está produzindo. Quais são esses frutos? Alegria, amor, fé, esperança, bondade, paciência, longanimidade, mansidão e domínio próprio. São os frutos daquele que está cheio do Espírito Santo. Então, que você consiga produzir frutos no seu deserto. Alegria, paz, fé, mansidão, muita longanimidade, domínio próprio importante, e que Deus te abençoe, meu irmão, nessa caminhada sua no deserto. Lembre-se, Deus está lá. Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Deus já tem um decreto sobre você. Deus já deu ordem aos anjos dele para proteger você. Então você, a sua postura é se humilhar diante desse Deus. Quebra o orgulho. Deixa esse orgulho ser quebrado. Muitas vezes você ainda não saiu desse deserto porque você não aprendeu a primeira lição. A primeira lição é: se humilhe diante de Deus. Reconheça de verdade que não há outro Deus a qual você se rende, se prostra. Você não consegue fazer nada, meu irmão. Você não é nada. Sua empresa não é nada. Sua família não é nada. Se Deus não for com você, se Deus não for o centro, para a glória de Deus. Ouça o rema de Deus. Leia o rema de Deus e seja aprovado pelo Senhor. E saia desse deserto, dando muita glória a Deus. E cante do outro lado o seu hino da vitória. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, aqui, querendo Deus, no nosso Pedagogia do Deserto. Um abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.